Você já parou para pensar na dualidade do café? É engraçado como a mesma bebida que une famílias ao amanhecer é também a bebida da produtividade, daquele gás a mais no ambiente de trabalho ou de estudo. E a literatura? Quantas vezes você se emocionou, chorou lendo um livro? Quantas vezes você sorriu? Esse é o Café Literário, um local de partilhar vivências, experiências e histórias. Hoje no café a gente recebe o Dr. Douglas Lima da Guia, juiz da comarca de Balsas, que recebeu nos últimos 3 anos a medalha Madalena Cerejo pelas boas práticas judiciárias. Doutor, bem-vindo, é um prazer tê-lo no café. Prazer é meu, satisfação imensa estar aqui no projeto Café Literário, em comemoração aos 35 anos da nossa Escola de Magistratura. O Dr. Douglas também é professor da nossa Escola de Magistratura e com certeza ele tem muita coisa boa para partilhar com a gente. Vamos conversar. Doutor, antes da gente se encontrar, a escola lhe pediu para separar 3 livros que lhe marcaram. Quais foram esses 3 livros? O Processo, de Franz Kafka, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Desses 3 livros, inclusive eu trouxe um deles, que é O Primo Basílio. É uma leitura, para mim, muito afetiva, o livro está todo marcadinho, né? E a gente vai conversar sobre ele também. Eu lembro que o senhor me falou, Ana, o meu exemplar de Primo Basílio ele tá todo surrado. Será que não é melhor eu comprar um novo? Eu não, a gente quer esse. Quer esse que contém memória, que contém história e que contém uma parte muito importante da sua construção, não é isso? É verdade, Ana. Esse livro, Primo Basílio, eu li muito cedo, ainda na adolescência. E ele apesar de ser um livro realista, né, que retrata uma fase da nossa literatura, ele traz algumas inquietações humanas, né, algumas inquietações, digamos assim, pessoais, ou seja, de quem verdadeiramente nós somos, porque apresenta-se no livro uma caricatura, né, de uma família e depois começam a acontecer alguns conflitos que acontecem no nosso dia a dia. E isso, para mim, me chamou muita atenção, porque geralmente a gente está acostumado a ler os romances, a ler as histórias que têm um final feliz. Verdade. E às vezes no livro, ele não, nem todo livro, como nem toda a nossa história de vida, tem um final feliz. Essa literatura realista, eu acho que ela nos humaniza muito. Quando a gente enxerga os erros alheios, a gente fica mais compreensivo em relação aos nossos próprios erros. Foi esse o sentimento que o senhor teve quando o senhor leu? Com certeza, Ana. E também acerca é uma verdadeira análise do caráter humano também, né? Na função, por exemplo, de julgador, na função de magistrado, isso é importante para que nós tenhamos uma certa empatia com aquelas pessoas que vêm buscar a justiça, vêm buscar a solução dos seus conflitos, para que nós possamos realmente entender o que está acontecendo e entender que o conflito ele faz parte também da atividade humana e emerge muitas vezes da nossa própria personalidade. Então esse livro me trouxe uma aproximação da realidade mais crua, né, mais nua, digamos assim, mas sem perder a essência do que é uma obra literária, a essência da imaginação, daquilo que nos leva realmente a imaginar os cenários, as cenas lúdicas, né? E aquilo que realmente nos faz seguir em frente na vida. Falando em se aproximar da sua essência, eu sei que o segundo livro que o senhor escolheu, que é O Vidas Secas, conversa muito com a sua história de vida. O senhor pode falar um pouquinho a respeito disso? Exatamente. No primeiro momento da leitura do Vidas Secas, veja só, o que me chamou mais atenção foi exatamente uma personagem, que é a Baleia, que é uma cachorrinha, né, dos filhos do Fabiano e da Sinhá Vitória, que percorre com eles esse itinerário, né, saindo, fugindo da seca do sertão, em busca de melhores condições de vida. E quando criança, no começo da minha adolescência, eu também me colocava no lugar dessa família, no sentido de que eu também realizei na minha história de vida, não a fuga do sertão, a fuga da seca, mas também a saída da minha cidade natal, Anajatuba, aqui no Maranhão, para São Luís para estudar. Então a gente se identifica também com as personagens. E outro fator assim que eu achava muito interessante e acho muito interessante no livro é que os filhos do casal é o menino mais novo e o menino mais velho. Eles não têm nome, para que exatamente a gente possa entrar no livro, a gente possa se identificar com esses personagens. E posteriormente, quando eu já li uma visão mais crítica da história, a gente percebe que é uma família como muitas
famílias brasileiras, nordestinas, que realmente estão diante da dificuldade, da exploração, né, da dificuldade da busca pela terra, da busca por melhores condições para a sua família, e que isso é uma realidade que acontece ainda hoje, e que a gente não pode fechar o nosso olhar para isso, e daí essa necessidade de reforçar essa empatia também com as pessoas que sofrem, com as pessoas que procuram, inclusive a justiça para solucionar suas causas. Então, veja, a gente tem conversado muito nesse primeiro momento a respeito de livros que lhe despertaram esse senso de empatia, esse olhar mais carinhoso em relação ao outro. Na sua atividade judicante, isso é extremamente necessário. Exatamente. Toda a literatura, assim como a nossa vida, ela tem que impactar também no nosso trabalho. Afinal, a gente não tem como, por exemplo, ao entrar num fórum de justiça, deixar a nossa vida para fora, para trás, né? Nós somos pessoas integrais, integradas no nosso ambiente de trabalho. Então, é necessário que a gente também se abasteça, tanto no sentido da literatura, quanto no sentido espiritual, quanto no sentido emocional, para que a gente possa desempenhar bem a função de julgar e de solucionar conflitos. E isso faz parte da nossa vida. Eu acho que no final das contas, doutor, a gente é de fato a soma do que a gente leu, do que a gente assistiu, do que a gente consumiu. Então, como foi que o senhor chegou a esses 3 livros? Quais foram os critérios que o senhor utilizou? Porque eu imagino que o senhor já tenha lido muita coisa. Exatamente. Então, veja, escolha 3 livros que lhe marcaram. Tarefa fácil não foi. Cada fase da nossa vida, nós temos leituras que nós consideramos importantes porque nós vamos mudando ao longo da nossa história também, né? Sim. Mas aí eu fiz uma retrospectiva e selecionei 3 livros que imprimiram alguma marca daquilo que eu sou hoje, né? E principalmente naquilo que eu exerço minha atividade profissional, minha atividade pessoal no mundo de hoje. O último livro é um livro que todas as pessoas que são da área jurídica, se não leram, com certeza já ouviram falar. Qual foi o livro que o senhor escolheu? O Processo, de Franz Kafka. Se não leram porque gostaram, leram porque certamente foram obrigados na faculdade, na né? faculdade eu lá também na tive introdução que ao ler. estudo ao direito. A UFMA coloca logo no primeiro semestre. Com certeza. Mas é um livro que realmente é inquietante e é muito interessante. Então, o Joseph K., que é o personagem principal, ele se vê diante de uma trama da qual ele não conhece o enredo, da qual ele não sabe porque que ele, por exemplo, está sendo acusado e é levado, né, a um verdadeiro looping, né, que é o processo, né? Ou seja, esse caminhar, essa trama que se envolve, e ele começa a se deparar com os agentes, né, do processo, os policiais que fazem a prisão, o advogado, o magistrado no tribunal, e ninguém dá explicação para ele, ninguém diz nada para ele, ninguém explica por que ele está sendo acusado, ou qual é a acusação, ou qual a lei que fundamenta essa acusação. E isso para mim é inquietante porque eu acredito que vem também a calhar com a nossa profissão hoje e com o nosso poder judiciário, principalmente também com o papel da ISMAN, da escola, né? Que é difundir o conhecimento, que é levar para a população, levar para a sociedade, para os cidadãos, a informação. Dizer o que é o Poder Judiciário, o que nós fazemos, que serviço que nós prestamos, como nós prestamos o serviço, ou seja, ter uma verdadeira transparência, que é o que não aconteceu no livro. Então, esse livro, ele exatamente me trouxe essa necessidade de ser mais e cada vez mais transparente e difundir o conhecimento, de não ficar, digamos assim, com esse conhecimento preso e sempre colocar isso para fora, tanto na atuação jurisdicional, lá no processo, quanto também nas minhas atividades que são extraprocessuais. Esse olhar mais sensível que o senhor hoje busca trazer para a sua atividade, ele tem relação direta com esse livro? Ah, com certeza. Na verdade, eu considero, Ana, que é uma troca de lugares, né? Ao me colocar no lugar da personagem, do Joseph K., eu também me coloco no lugar do meu jurisdicionado, né? Daquele que procura a justiça. E no lugar daquele que procura a justiça sem conhecer, por exemplo, às vezes sem ser alfabetizado, ou mesmo alfabetizado, não entender o mundo jurídico, que é verdadeiramente complexo, nós sabemos disso. Às vezes nem as pessoas que estão no meio jurídico entendem como funcionam e como se operacionalizam as decisões judiciais. E isso, para mim, me trouxe um reforço, uma necessidade e um compromisso maior com a comunidade, com a sociedade. Por isso que eu sempre digo que eu não procuro ser um juiz de gabinete. Eu julgo os meus processos, sei do meu compromisso com a justiça e com o meu dever funcional, mas sempre que possível, na minha área de atuação, eu procuro estar com a comunidade, estar com a sociedade, para que exatamente o meu trabalho possa reverberar na mudança de vida concreta da pessoa. Porque senão não adianta o tanto esforço, não adianta tanto empenho, não adianta apenas o cumprimento de metas, se aquele cumprimento de meta não vai refletir na mudança de vida e na transformação social
pelo qual o direito é capaz e a justiça certamente operacionaliza isso. Em retrospecto a tudo que foi conversado hoje, a gente consegue entender um pouquinho de como se dá a atividade do Dr. Douglas na comarca de Balsas, de maneira humana, de maneira sensível, de maneira empática, e muito disso foi construído através da literatura. Esse é o Café Literário, e a gente quer atingir você da mesma forma que essas leituras compuseram essa formação humana do Dr. Douglas.